Olhando ao nosso redor, os índices alarmantes sobre a alfabetização no nosso país mostram que 6 em cada 10 crianças do ensino fundamental que tenha entre 7 e 8 anos não estão alfabetizadas. Então, se você é pai e mãe, eu sei que você se preocupa com o futuro e o sucesso do seu filho. Mas olhando ao nosso redor, os índices de alfabetização mostram que o sistema não dá mais conta. Meu nome é Glauci Costa, eu sou pedagoga, mestre em educação, especialista no processo de alfabetização com mais de 15 anos de experiência e sou idealizadora do ABC em Casa. Nesse canal, eu ajudo você a alfabetizar o seu filho sem sair de casa. Primeiro passo, estabelecer uma rotina diária. Escolha um horário que funcione melhor para você e para o seu filho e reserve de 20 a 30 minutos por dia, dependendo da idade do seu filho, do tempo que ele mantém a atenção na atividade que você vai propor. Até porque aqui existe essa média de atenção, mas cada criança é única e você que vai perceber isso no seu filho. Eu vou dar um exemplo de uma mãe, de uma aluna minha, que trabalha de segunda a sexta em período integral, o marido dela também, e a filha dela estuda no primeiro ano à tarde. A rotina de estudos da filha acontece sistematicamente à noite. Toda noite eles sentam 30 minutos para estudar com a filha, prestar atenção nos pontos que precisam melhorar e gradativamente evoluir nesse processo da alfabetização. Então a rotina dessa criança, ela foi adaptada ao ritmo da família. A noite é o melhor horário? Para essa família é. E temos que considerar a realidade de cada família, de cada casa. E sermos flexíveis também nesse aspecto, porque o principal é que você tenha esse momento na sua casa para se dedicar exclusivamente a uma interação com a leitura, com a escrita, juntamente do seu filho. E aí sim, você cria uma consistência que vai facilitar a assimilação e o aprendizado. Segundo passo, avaliar o ponto de partida. Eu sempre falo isso. Saber em que ponto da alfabetização o seu filho está. Identificar o que ele sabe, por exemplo, as letras, como está a sua escrita, a sua leitura, além de outras habilidades. Isso ajuda a criar um plano de ensino personalizado e eficiente. Terceiro passo é o planejamento das atividades. Planeje atividades lúdicas e interativas que envolvem aí a leitura e a escrita. Você pode utilizar livros, jogos, materiais didáticos, sempre pensando na idade que o seu filho está. Isso vai tornar o processo educativo divertido e prazeroso. De nada adianta você encher o seu filho de atividades soltas e não intervir adequadamente para fazê-lo organizar esse pensamento, organizar esse processo da sua aprendizagem. Eu posso afirmar que a alfabetização começa mesmo antes da idade da educação formal. Então, se uma criança deve ingressar no primeiro ano do ensino fundamental com 5, 6 anos, saiba que antes disso, muitas habilidades podem ser desenvolvidas e que vão garantir o sucesso da alfabetização, podendo inclusive, em muitos casos, uma criança ser alfabetizada antes mesmo de ingressar na escola. Então fica aqui uma reflexão. Se é assim tão simples, por que os índices de alfabetização são tão ruins? Porque se de cada 10 crianças, 6 não estão alfabetizadas, podemos considerar que esse índice é péssimo. Inclusive, quanto mais tarde essa criança se alfabetiza, mais dificuldade ela apresentará no decorrer de toda a sua trajetória escolar. E eu estarei aqui sempre batendo na mesma tecla de que precisamos saber em que nível de alfabetização o seu filho está para decidirmos em qual destino que você quer que ele chegue. Hoje aqui eu vou te apresentar 3 maneiras lúdicas e interativas para ensinar os nomes das letras do alfabeto, que é um dos conhecimentos necessários para a compreensão do princípio alfabético. Mas antes, nós precisamos identificar se seu filho conhece essas letras do alfabeto, se ele nomeia essas letras. Porque o que acontece? Muitas crianças
aprendem a sequência, decoram a sequência do alfabeto. E aí você dispõe essas letras para a criança e se elas estiverem fora de ordem, eles não conseguem dizer o nome. Ou seja, decorou a sequência, mas não sabe identificar aquele sinal que representa aquela letra, aquele desenho da letra. Então, o nosso ponto de partida vai ser esse. Nós vamos precisar saber o que seu filho conhece sobre as letras. Então, o nosso ponto de chegada nessa proposta é fazer com que seu filho reconheça e identifique todas as letras do alfabeto. Aqui eu sugiro que você use letras móveis. Essas prontinhas essas minhas até são bem pequenas. Mas são fáceis de manuseio. Tem essas aqui também. Essas eu imprimi. Plastifiquei. Algumas têm em livros, até na internet a gente consegue o molde. Essas são bem simples, tá? Então, nós vamos usar também somente a letra, por enquanto. Não queremos nenhum tipo de desenho junto com essa letra. Coloque numa mesa, no chão, num tapete, escolha um lugar plano e organize essas letrinhas na sequência correta. E peça para que seu filho leia essa sequência do alfabeto. Aqui você vai saber se ele sabe essa ordem das letras do alfabeto. Você pode ajudá-lo a organizar a sequência, mas quando pedir que ele leia as letras, você pode apontar a letra, mas em hipótese alguma, diga para ele qual é o nome dela. Então, você está apontando ali na sequência o A, o B, o C, o D. Então, você não vai falar, mas você pode apontar que vai seguindo aquela ordem. Inclusive, introduza esse momento dizendo para o seu filho que é um desafio e que se ele souber, ele responde, ele diz. E se ele não souber, diz passo. Assim, ele fica mais à vontade e não hesitará em dizer passo. A criança, quando ela está à vontade, ela não percebe se ela está acertando ou se ela está errando. Ela está participando efetivamente. Como a ideia aqui é sabermos o que seu filho sabe, nós vamos precisar documentar. Então, desde já, deixe um caderno para ir fazendo essas anotações sobre as descobertas do seu filho, ou então use o modelo que eu costumo usar. Eu posso te dar de presente esse modelo, é só você ir lá no nosso Instagram, que é o @métodoabc em casa, e dizer, eu quero minha planilha de letras. Coloca no direct que eu e a minha equipe vamos te enviar. Então, seja no seu caderno ou nessa ficha que você receberá de presente, marque as letras que o seu filho não identificou. Após feito isso, nós vamos às intervenções. Nós vamos ajudá-lo a avançar nesse conhecimento. Então, aqui eu trouxe 4 sugestões, mas existem muitas outras possibilidades e essas que eu escolhi, inclusive, eu procurei diversificar ao máximo para que você mesma que perceba o que mais agrada e interessa o seu filho. Porque se o que queremos aqui é personalizar o ensino do seu filho, que seja feito sob medida para ele, é importante que a gente escolha atividades que vão agradá-lo. Vou fazer um parêntese aqui para destacar para vocês que na hora que você vai fazer essa identificação das letras que o seu filho sabe, você vai colocar na ordem, você vai pedir para que ele identifique essas letras, nomeie, e nesse momento ali na sequência, pode ser que ele só saiba essa sequência decorada e vai rapidamente. Então, volto à proposta inicial. Depois de descobrir se seu filho já conhece a sequência, porque você vai acabar fazendo 2 identificações numa mesma proposta. Você vai identificar, perceber, descobrir se o seu filho sabe a sequência das letras, mesmo que seja decorado. E você também vai descobrir se ele nomeia as letras do alfabeto, fora de ordem. Então, depois de organizar todas as letrinhas do alfabeto e colocando o dedinho para que ele vá nomeando, dependendo do nível, lógico que vai ter criança que vai estar num estágio mais avançado, outras num estágio mais inicial, então você vai sentindo aí, né? Você embaralha essas letras e começa a oferecer ali, a demonstrar para o seu filho, destacar uma a uma de forma aleatória. É nesse momento que você vai ter que registrar no seu caderno ou na planilha que você pediu pra gente. Então,
principalmente nesse momento que você vai precisar estar bem atento, prestar bastante atenção para que a criança, à medida que vá dizendo ou corretamente ou não, ou até passando, porque como a gente combinou, você vai dizer, vai trazer essa possibilidade também para ele. Porque o que acontece? Se você não traz essa possibilidade de pular, ele vai começar a falar qualquer coisa. E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que a criança sinta-se à vontade aí em cada intervenção, em cada proposta que a gente vai trazendo, certo? Então não esqueça de fazer na sequência ali com ele, vai mostrando para você identificar se ele conhece a sequência, mas depois não pode deixar de oferecer essa atividade com as letras de forma aleatória, de forma fora de ordem, porque aí sim você vai saber quais as letrinhas ele conhece ou não, e já vai registrar lá no seu caderno, vai lá registrar na nossa planilha, para que num segundo momento, depois que você fizer as atividades que eu vou estar trazendo, você revisite essa atividade, faça novamente essa atividade para a gente ver o que seu filho já avançou. Então, música das letras do alfabeto. Ensinar as letras do alfabeto através de uma música torna o aprendizado mais lúdico e divertido para as crianças. A música, ela ajuda a memorizar as letras de forma natural, porque a criança está cantando ali e ao mesmo tempo está visualizando, né, se for em vídeo, né, e ela vai facilitando aí essa aprendizagem. Então, usa a memória auditiva, usa o ritmo e até a visual, se você colocar em vídeo. Os livros infantis. Então, livros infantis com letras do alfabeto, elas são uma excelente forma de introduzir a criança a esse mundo das letras e da leitura. Então, além de estimular a curiosidade e o interesse pelo universo das palavras, além de fortalecer o vínculo afetivo entre pais e filhos ao lerem juntos, a criança se encanta e aprende no momento de descontração. Ela nem percebe que ela está estudando, aprendendo, né? Na verdade, divertidamente, ela aí se encanta nesse mundo e aprende. Então, um dos títulos que eu trago para vocês, o primeiro é o Varal das Letras. Esse é um livro bem atrativo porque, além de muito colorido, ele traz um encarte com todas as letras do alfabeto para você montar um varal das letras do seu filho, que você vai poder pendurar no quarto, na sala, onde vocês quiserem, e que fique aí acessível para ele ler, brincar, tá passando e tá utilizando aquelas imagens, falando esses nomes, enfim, é um livro assim que eu super indico. O livro 2 é A Aventura das Letras. Esse livro também é uma jornada bem divertida, bem interativa pelo alfabeto. Cada letra é apresentada através de personagens e histórias, e isso também encanta, né? As crianças, elas vão ali conhecendo e se encantando com essas letras, aprendendo palavras que começam com cada uma delas. Então, além disso, esse livro também é bem interativo, estimula o aprendizado, e é uma forma também de você introduzir as letras, né, de forma lúdica. A construção do alfabeto ilustrado é uma terceira sugestão que eu trago para vocês. Então, com esse alfabeto ilustrado, a construção desse alfabeto com a criança é uma atividade prática e interativa que possibilita que essa criança manipule as letras e crie desenhos associativos. Por exemplo, desenhar um abacate na letra A. Enfim, ilustrar cada letra mesmo, desenhar para cada letrinha. Então, lembre-se de que estamos criando aí um plano personalizado para o seu filho. E aí, dependendo também do tempo de atenção e concentração dele, uma dica é que você não faça todas as letras de uma única vez, porque pode se tornar cansativo. Então, divida, por exemplo, estabeleça uma meta. Cada dia você vai fazer 5 letrinhas com seu filho. E aí ele vai desenhar com capricho, ele vai se dedicar. E aí vai ser uma construção aos poucos. Inclusive, nesse momento você pode pedir que ele pense em várias palavras que comecem com aquela letra. Então, eu falei A e desenhar um abacate. Na verdade, eu sugeri aleatoriamente. Quem vai escolher realmente é o seu filho. Mas você pode falar, conversar com ele, se ele vai ilustrar a letra A, quantas palavras vocês conhecem que começam com a letra A? Isso também já vai ajudando aí e já vai estimulando a consciência do seu filho. Então, além de tudo, né, ele vai conseguir aí compreender a relação entre as letras e você vai estar ajudando ele na alfabetização.
Então, a quarta opção aí para nós é o dominó do alfabeto. Ele é um jogo divertido, educativo. Ele vai permitir ao seu filho associar as letras, formando pares de acordo com as correspondências sonoras. E além de ser uma atividade recreativa, esse jogo ele reforça a fixação das letras na mente do seu filho de forma muito descontraída. Você pode adquirir ele prontinho em lojas que vendam materiais educativos na internet, mas você também pode confeccionar. Então, os dois estão valendo, porque aqui o que vale é a proposta da atividade em si, isso é que vai fazer diferença no conhecimento do seu filho. Inclusive, se você quiser imprimir o modelo que eu criei, ele é muito simples, tá? Então, é só ir no nosso Instagram e pedir no direct escrevendo: eu quero meu dominó de letras, que entregaremos com muito prazer as duas versões. Uma, se você quiser pedir para o seu filho pintar, vai estar ali com um desenho em preto e branco. Mas se você quiser já imprimir colorido, também é possível. Então você vai receber as duas versões. Depois é só se divertir enquanto seu filho aprende. Aqui vale a gente ressaltar, né, que tudo isso que eu trouxe de sugestão, é importante que vocês utilizem, brinquem com frequência, tá? Por exemplo, com o alfabeto ilustrado. Que estimule essa brincadeira com outras pessoas da família, com os amiguinhos. Invertam os papéis em que seu filho vai ensinar também alguém da família, como a vovó, o vovô, a madrinha, enfim, são infinitas possibilidades. Após a leitura, por exemplo, né? Estimula seu filho a falar qual a letrinha ele mais gostou, que ele conte o motivo de ele ter gostado. Assim você vai estar estimulando essa comunicação, ele vai ampliando aí o vocabulário dele, né? Volte na mesma história outras vezes. Você pode mostrar uma das páginas com aquela letra e antes de você ler, pedir que ele diga o nome daquela letra. Isso é que vai fazer a maior diferença. Por isso que eu digo, não é quantidade, é a qualidade, é a maneira como você vai estar entregando aquilo para o seu filho. Em uma semana mais ou menos, dedicando a esses 20, 30 minutos e brincando sempre que possível, você vai repetir todo aquele processo inicial para você já analisar aí o resultado inicial e como seu filho já está nesse processo de reconhecimento de letras. Porque se a alfabetização é uma jornada que requer dedicação, ela também é uma oportunidade que nós temos aí de estreitar, além dos laços afetivos entre você e seu filho, garantir que ele aprenda e progrida na sua aprendizagem. E é evoluindo, descobrindo o mundo através dessa leitura e da escrita, né, que você vai conseguir aí criar um ambiente acolhedor. O seu filho vai ter uma postura estimulante, afetuosa. Então, não tenha medo de se envolver. Seja o grande protagonista desse processo. Dessa forma, vocês alcançarão grandes conquistas na alfabetização. E o maior vitorioso dessa história toda vai ser seu filho, com certeza. Um grande abraço e até a próxima!